Agora é a hora de comprar fundos imobiliários? Na última live que eu fiz, me fizeram essa pergunta. Daniel, é hora de comprar fundos imobiliários ou é melhor esperar que eles voltem a cair? No dia que estou gravando esse vídeo, o IFIX, principal índice dos fundos imobiliários, está subindo 4,97%. E aí é dito e feito. Algumas pessoas ficam com medo de ficar de fora, o conhecido efeito FOMO, Fear of Missing Out, e outras pessoas começam a se perguntar se não é melhor esperar para comprar os fundos imobiliários a preços ainda mais atraentes. Nesse vídeo, vamos responder duas perguntas. A primeira é: os fundos imobiliários estão com algum problema? Porque, afinal de contas, não vale a pena comprar algum ativo se esse ativo está ruim. E a segunda pergunta que vamos responder é a pergunta do vídeo. Agora é a hora de comprar fundos imobiliários? Antes de começarmos a responder, caso você queira melhorar a sua vida financeira por meio dos investimentos, quero te convidar a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Pois bem, vamos lá. Está ocorrendo algum problema estrutural nos fundos imobiliários? Nos últimos anos, tivemos um aumento muito grande no número de investidores dos fundos imobiliários. Um bom exemplo é o MXRF 11, passando dos 1 milhão de cotistas. Isso, por um lado, é interessante porque a gente consegue enxergar uma clara mudança na mentalidade do investidor que está se expondo mais aos fundos imobiliários. Mas, por outro lado, com muitos investidores novos, gera-se muitas dúvidas e também tende a aumentar a volatilidade. Olha esse gráfico do boletim da B3. Com o número de pessoas físicas, a grande maioria dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas. Quando se olha no volume negociado, tem-se uma participação dos investidores estrangeiros, mas é só porque esses atores movimentam muito dinheiro. Não são a maioria. Dito isso, em qualquer sinal de incerteza, os investidores tendem a migrar para a renda fixa, em um movimento para colocar o seu dinheiro em investimentos mais seguros e também para tentar aproveitar os juros altos brasileiros. Veja esse gráfico aqui na tela. Estamos nos aproximando do topo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e com expectativa de chegar até 15%. O Copom, Comitê Econômico, já sinalizou que a reunião que vai ocorrer nos dias 18 e 19 de março virá com um aumento de 1 ponto percentual. Ou seja, passando a taxa Selic, e já está alta de 13,25% para 14,25%. Não é brincadeira. Hoje o Brasil está na lista como um dos países de juros mais altos do mundo inteiro. No longo prazo, isso é insustentável. Imagina comigo, qual o incentivo de se empreender no Brasil correndo risco, tendo que passar por inúmeras burocracias se você tem um país com juros reais, aqueles acima da inflação altíssimos? Muitas pessoas irão preferir apenas deixarem um ativo, entre aspas, livre de risco, e do outro lado, o crédito dos consumidores também fica mais caro. É só olharmos as novas regras da Caixa que dificultou ainda mais o financiamento imobiliário residencial. Dito isso, no longo prazo, os juros altos podem sim prejudicar a economia brasileira e muito. Mas e hoje? Existe algum problema estrutural nos setores dos fundos imobiliários? Vamos analisar alguns dos principais setores: varejo, galpões, logísticos e shoppings. No que diz respeito aos shoppings, podemos ver nesse gráfico da Abraço, que mostra a vacância no Brasil. Vemos que a vacância vem diminuindo, o que é um sinal positivo. Agora, quando vemos o crescimento, temos um crescimento nominal, mas quando comparamos com a inflação, temos, na verdade, uma retração. Podemos concluir que a situação econômica do país afeta a capacidade real de crescimento dos shoppings, mas eles permanecem resilientes, inclusive com diminuição da vacância, o que é positivo. Isso faz sentido, já que o que mantém as famílias brasileiras indo ao shopping é a experiência que ele fornece. Antes se falava que o e-commerce iria substituir os shoppings e vimos que isso não aconteceu. Não apenas os shoppings brasileiros têm uma característica muito diferente da dos shoppings americanos, que é que eles são normalmente localizados nos centros urbanos, ou seja, mesmo que em uma eventualidade de diminuição do consumo, esses locais são extremamente valorizados. Em relação ao varejo, segue a mesma lógica dos shoppings. As famílias mais endividadas com juros mais altos tendem a comprar menos, o que pode sim prejudicar as grandes varejistas brasileiras. Entretanto, hoje no Brasil, temos as grandes varejistas internacionais disputando espaço no mercado brasileiro. Outros pontos positivos são que o índice de desemprego diminuiu, o que auxilia no fluxo da renda, e também existe a expectativa de crescimento do PIB brasileiro, ainda que mais tímido. Não tem como desconectar o varejo da qualidade da economia de um país. Isso pode sim ser visto como um sinal positivo. Mais uma vez, lembrando que isso é válido
se a taxa de juros não continuar muito alta por muitos anos. A expectativa do relatório Focus é que ela diminua por volta de 2026, apesar que também uma expectativa nem sempre se mostra realidade. E sobre os galpões logísticos, estamos vendo uma clara expansão da metragem dos galpões logísticos. Isso vem sendo puxado por questões econômicas, como, por exemplo, a disputa entre as grandes varejistas internacionais que estão ganhando espaço no mercado brasileiro. Para entender, é simples. Hoje o consumidor não quer mais ter que esperar para receber os seus produtos. O consumidor é imediatista e vemos muitas varejistas entregando os produtos de forma barata, rápida e segura até a sua casa em muitas cidades, especialmente as maiores, como São Paulo, Belo Horizonte. E muitas vezes o produto chega em 1 ou 2 dias, isso quando não chega em 24 horas ou menos. Então, vemos que esse setor ainda tem um potencial para um grande crescimento e isso envolve, claro, os fundos imobiliários. Veja bem, quando a gente fala da economia e das mudanças que as grandes varejistas internacionais estão trazendo, o que a gente, enquanto investidor de fundo imobiliário, está preocupado, na verdade, é que o imóvel esteja ocupado. Quem está ocupando é importante apenas na medida que a gente quer garantir que os dividendos sejam pagos de forma regular. Assim, se você é investidor de uma empresa varejista brasileira, deveria sim ficar preocupado com concorrência internacional. Mas enquanto investidor de fundo imobiliário, você quer é que o seu imóvel esteja alugado. E em último ponto, mas não menos importante, é que os fundos imobiliários estão cada vez mais desenvolvidos. Olha o HGLG 11, por exemplo, com múltiplos imóveis, múltiplos inquilinos e com mais de 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável. As chances de um fundo imobiliário desse dar grandes prejuízos para o investidor são muito pequenas. E não apenas ele, mas os principais grandes fundos estão muito mais desenvolvidos do que estiveram há 5 anos. Como em 2019, muitos investidores entraram. Então, em relação à estrutura, pelo menos nos bons fundos imobiliários, não tem nada de errado. O que vemos são juros extremamente altos que pressionam as cotas dos fundos imobiliários. E sobre a segunda pergunta, é o momento para comprar fundos imobiliários? Temos que lembrar que os fundos imobiliários são ativos geradores de renda. Como o próprio nome já diz, é importante que você não se esqueça de declarar a renda que você recebe. Apesar que os rendimentos são isentos, isso não te isenta da declaração, a gente pode te ajudar na nossa parceria com a Grana Capital. É só você utilizar o cupom VPF e você ganha um super desconto no plano Mais Grana. Não deixe para a última hora. Para responder essa pergunta, a gente tem que falar de duas coisas. A primeira é a sua estratégia e a segunda é sobre os preços das cotas. Essa é uma pergunta que eu imagino que muitos nem mesmo se façam. Antes de investir em fundos imobiliários, você tem que definir uma estratégia clara. Nesse vídeo, vou simplificar e dividir ela em duas. A primeira é a estratégia de mais curto prazo. Essa é a estratégia para quem compra fundos imobiliários para ter uma valorização rápida e ganho na venda da cota. A segunda é a que eu faço e é a compra do fundo imobiliário para ganho de renda. Para a primeira estratégia, não acredito ser um momento de compra, até mesmo porque temos expectativa já anunciada de aumento de juros, podendo chegar até mesmo a 15% da taxa Selic, que é muito alto. A segunda, em termos de estratégia, é o melhor momento dos últimos anos para comprar. Isso porque a segunda estratégia é do investidor acumulador de cotas. E para esse investidor, quanto mais barato ele comprar um fundo imobiliário, melhor. Faz sentido? E se você quiser ter uma estratégia sólida de investimentos, te convido a fazer parte do nosso curso, o Programa Super Renda, que vamos te ensinar a ter uma estratégia vencedora, mais segura de investimentos em fundos imobiliários. O link está aqui na descrição. Por fim, sobre os preços das cotas, olha esse gráfico em relação aos fundos de shoppings. Vemos um desconto em relação ao mercado real de transações relativas ao que estão sendo negociados os fundos imobiliários. Podemos ver também bons fundos como o HGBS 11 sendo negociados com preço sobre o valor patrimonial interessante. Por fim, podemos olhar também os galpões logísticos e as lajes corporativas, os dois também apresentando descontos relacionados ao mercado real. Então, o que vemos é que realmente é uma oportunidade única para quem tem uma estratégia de longo prazo, que acredito ser a estratégia vencedora, inclusive. Veja esse gráfico do FIX ao longo do tempo. Quem esperou por oportunidades específicas perdeu grandes oportunidades de acumulação de cotas. Com os rendimentos, é possível comprar cada vez mais cotas e fazer uma bola de neve. Então, é uma boa hora para comprar fundos imobiliários? De forma geral, sim. Temos excelentes fundos a excelentes preços. E é agora que muitas pessoas viram o rosto que é a melhor hora de investir. Se curtiu esse conteúdo e quer saber mais, te convido a entrar no programa Super Renda, que conta com dezenas de alunos
para te auxiliar a montar uma estratégia vencedora. Abraços!